Olá, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Hoje vamos começar o capítulo 3 do Catecismo da Igreja Católica, que é a resposta do homem a Deus. Então nós vimos, no vídeo anterior, que o Senhor inspirou através do Espírito Santo todos os autores do Evangelho, das cartas, toda a palavra de Deus, o cânon bíblico, foi inspirada pelo Espírito Santo, e é o próprio Deus que ia conduzindo, ia lembrando e ensinando para que a palavra de Deus não se desviasse e transmitisse a mensagem clara para cada um de nós da boa nova que se realizava em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador. Então, da parte de Deus, nós entendemos que Ele faz todas as coisas necessárias, impossíveis para os homens, mas possível a Deus. Então, Ele faz de todo esse impossível para que nós possamos enxergá-lo, conhecê-lo, encontrar Ele dentro de cada um de nós, na nossa alma, aonde Ele deixou o espacinho lá certinho, para que quando a gente encontrasse com Ele, esse espaço fosse preenchido perfeitamente. Então, nós entendemos que da parte de Deus, ele se dispõe a estar sempre indo em direção ao homem. E a partir então agora do capítulo 3, nós vamos ver que é a resposta do homem. Agora é a parte do homem para com Deus. Então nós nos vemos diante de toda a criação, de toda a igreja, da graça do Espírito Santo, da salvação que Jesus nos trouxe. E aí nós precisamos ter uma coisa que também nos é dada pelo Senhor, por Deus, através do Espírito Santo de Deus, que é o dom da fé. Então, da nossa parte cabe termos fé. E é disso que nós vamos tratar nesse capítulo 3 do Catecismo da Igreja Católica, que hoje nós vamos falar do artigo 1, que tem como título Eu Creio. Então, crer é ter a fé, é um ato livre do homem de abraçar aquilo que está sendo transmitido a ele e ele se submeter a essas verdades. Então, a palavra de Deus, ela é a palavra revelada a nós, aonde nós podemos depositar nossa confiança e crer nela de todo o nosso coração, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso ser. Então, a partir do momento que nós falamos que cremos, nós estamos dizendo que temos fé naquilo que nos foi transmitido. E a partir então daí, a gente vai abraçando as verdades que são reveladas a nós pela palavra e pela igreja. Nós temos aí como maior exemplo de fé o pai de todos os crentes, que vem falar de Abraão, esse homem que obedeceu a Deus, que Deus mandou ele ir para uma terra nova e ele foi sem ter segurança de nada, não tinha nada que garantisse a ele visivelmente, que seria garantido, mas para ele bastou a palavra de Deus e assim ele fez, partiu para terras novas e também quando ele já tinha seu filho que esperou por muito tempo em Deus, esperou que veio Isaac. E quando ele teve o Isaac, seu filho muito amado, Deus pede para ele para sacrificá-lo em nome da fé de Abraão. E assim, então, Abraão, se mostrando ser um homem de fé, ele ia verdadeiramente cumprir aquilo que Deus tinha pedido para ele e estava levando seu filho para realmente sacrificá-lo. E ali é onde que aparece então o anjo anunciando a ele que é para ele não fazer mal ao filho dele. E quando eles olham, no lado, tinha ali o cordeiro enroscado no, num arbusto espinhoso, E essa passagem nos fala como que Deus tem o tempo em suas mãos, porque tem muitas revelações espirituais acerca dessa passagem. A gente pode fazer um vídeo disso. Vamos fazer para vocês verem como que é maravilhosa essa passagem de Abraão e Isaac, como que nós podemos realmente confiar em Deus, no seu amor, em toda a sua palavra e que como ele cuida de todas as coisas. Então, Abraão é esse homem, que nos ensina a fé. Também outro grande exemplo que nos mostra a fé e a fé até as últimas consequências é a nossa mãe Maria, mãe de Jesus, que com a fé aceitou, a missão de ser mãe de Deus, mesmo sem saber como iria acontecer, como iria ser, mas o anjo falou para ela: "Não temas, o Espírito Santo virá sobre ti", e assim ela acreditou e assim se fez. E até o último momento ela manteve a fé, mesmo quando viu seu filho desfigurado, ela não deixou de crer que Deus tinha ali guardado para Jesus Cristo a vitória sobre a morte e iria ser ali então a porta do céu aberta para todos nós. Então Maria também, ela é esse exemplo para nós e nos mostra que precisamos ter fé até o último momento. Assim como Abraão estava disposto a entregar seu filho Isaque, Maria não só estava disposta, como realmente fez por fé, por acreditar
por crer naquilo que foi anunciado a ela e também é anunciado a cada um de nós. Então nós precisamos crer na palavra de Deus e não ter medo de sacrificar coisas, pessoas, situações e principalmente sacrificar a nossa pessoa, né? Nos diminuir para que Cristo apareça. Nós não podemos ter medo de fazer isso porque isso é o que mantém a nossa fé viva e verdadeira. E crendo então assim em Deus, que ele sabe de todas as coisas e prepara todas as coisas, nós também temos que crer juntamente no seu Filho Jesus Cristo. Então, se cremos em Deus, cremos que existe Deus, um Deus que nos ama e que faz de tudo por cada um de nós também juntamente temos que crer no seu Filho Jesus, que foi enviado a cada um de nós, nos ensinou, nos entregou sua vida, pagou pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então nós temos que crer também na pessoa de Cristo, assim como também cremos em um Deus. Né? Algumas pessoas às vezes dizem que acreditam que tem uma força maior, acreditam que tem algo maior, mas não têm coragem, né? Não assumem que ali é Deus e que existe esse Deus. Só falta, né, reconhecer e se entregar a isso. E isso nós temos que testemunhar. Que nós não só acreditamos num Deus superior, que criou todas as coisas, que fez todas as coisas, que iniciou todas as coisas, como também cremos num Deus que se fez homem por cada um de nós. Então é necessário a gente acreditar também nesse Deus que é Jesus Cristo. Também, da mesma forma, acreditar, ter fé que a partir do sacrifício de Jesus, entrega total dele por nós na cruz, quando ele ressuscita e vai até o Pai e se assenta do lado do trono, ele intercede por nós para que o Pai envie o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós cremos em Deus, nós temos que acreditar na totalidade de Deus, na sua trindade, num Deus que é Pai, num Deus que é Filho e num Deus que é Espírito Santo, no qual, a partir dessa parte, né, da sua terceira pessoa da Santíssima Trindade, é na qual ele habita dentro de nós a partir do batismo, quando nós recebemos o sacramento do batismo. E também ter que acreditar, né, firmemente que quando comungamos na Santa Missa, também Jesus está em nós e nós estamos nele de uma forma material mesmo, dizendo, aonde Jesus ele entra dentro de nós a partir da comunhão, e aí ele se dissolve em todo o nosso corpo, entrando em nossa corrente sanguínea e estando em nós, né, dos pés até a cabeça. Veja, irmãos, que maravilhoso quando a palavra de Deus fala que somos templos vivos do Espírito Santo, é justamente isso, é porque o somos verdadeiramente templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e também quando comungamos o próprio Jesus, corpo, alma, sangue e divindade está em nós também. E para nós entendermos como que a fé é um dom dado por Deus, né, a cada um de nós, é uma graça de Deus por nós. Na passagem, né, quando Pedro ele declara que Jesus é filho de Deus, né, é o Deus vivo. Jesus fala para ele, né, que não foi nenhum homem que revelou isso para ele, mas foi o próprio Deus. Então, a partir daquela fé expressada, Jesus já fala que aquilo não é de homens, é de Deus. Então, a fé, nós entendemos que ela é um dom dada por Deus para cada um de nós, justamente para que nós tenhamos a força e a coragem de trilhar esse caminho, né, para a gente não ficar perdido, porque sem fé a gente acaba se agarrando em alguma outra coisa. Então, o homem é natural dele ter fé, é natural dele buscar depositar fé em alguma coisa, crer em alguma coisa, se assegurar em alguma coisa. Então, por isso que Deus ele nos dá esse dom da fé e na fé nele, para que a gente não se agarre em coisas que vão no último momento nos abandonar e nos deixar sozinhos. Muito pelo contrário, Deus, quando a gente tem a fé nele, deposita a nossa esperança nele, no último momento ele vai dar o verdadeiro abraço, nos acolher para que a gente possa ter, então, enfim, o verdadeiro banquete. O dom, ele é um dom dado por nós, mas assim como o Senhor, né, ele dá os talentos aos seus servidores e depois ele volta e vai ver se deu fruto, se não deu, o que que fizemos com aqueles talentos. Então também Deus ele dá o dom da fé, mas ele espera de nós, quando ele vir colher os frutos, ele espera que nós tenhamos trabalhado em cima daquele fruto, daquele dom, para que possamos multiplicar, aumentar a nossa fé. Então, a fé ela pode ser aumentada em nosso coração a partir do nosso próprio esforço e entrega, aonde nós podemos unir, né, a nossa fé no dom que nós recebemos e também a fé de que nós temos que trabalhar nela
para que ela possa crescer dentro de nós e ali ir criando cada vez mais ali uma base sólida para a gente construir a nossa vida. Por isso nós precisamos unir a fé com a nossa inteligência, né? A fé com a nossa razão. Trabalhar na nossa fé e trabalhar na nossa inteligência e usar a inteligência para justamente poder ter mais convicção na nossa fé e assim evoluir gradativamente na nossa fé e assim sermos mais autênticos e corajosos naquilo que nós acreditamos. Santo Agostinho vai nos dizer, né? Eu creio para compreender e compreendo melhor para crer. Veja que ele vem justamente expressar essa união da fé e da razão que nós precisamos ter, né? Eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. E o Senhor nos dá todo o material necessário, né, para que a gente possa usar a nossa inteligência e ali trabalhar e ali aprender cada vez mais. Então, Deus ele dá todo ali o material, ele dá todo o subsídio para a gente entender mais sobre a fé, conhecer mais. Então, a igreja ela é recheada, cheia de milagres, de santos, de documentos, de testemunhos, para que a gente possa se aprofundar nessa fé e não ser só uma fé de crer no vazio, mas não, mas sim de crer naquilo que é palpável, naquilo que nós podemos ver com os nossos olhos. Então, eu posso ver a ação de Deus fisicamente no meu dia a dia, posso conhecer milagres, posso ir visitar, posso ler livros de pessoas, de santos que alcançaram a perfeição. Então a fé ela é algo palpável àqueles que buscam verdadeiramente conhecê-la melhor para que possam ter cada vez mais certeza daquilo que se crê. E para a gente já encerrar esse primeiro artigo do capítulo 3, olha o que vai dizer sobre a fé para cada um de nós no parágrafo 163. A fé nos faz degustar como que por antecipação a alegria e a luz da visão beatífica, meta de nossa caminhada na terra. Veremos então a Deus face a face, tal como Ele é. Olha que bonito agora. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. Olha que maravilhoso que o catecismo vem nos ensinar hoje, meus irmãos, que a fé ela não é algo vazio, não é algo sem meta, sem objetivo, não é só um crer porque nós temos que crer em alguma coisa, nós sentimos essa necessidade. Não, mas quando nós cremos e cremos nesse Deus verdadeiro, a fé já é o início, já é aquele vislumbre da vida eterna. Então, aqueles que querem alcançar a vida eterna devem começar hoje a viver essa esperança, essa expectativa a partir da fé, de uma fé de alegria, de uma fé esperançosa, firme, corajosa, porque já é o começo da vida eterna. E olha só que bonito que é isso, né, irmãos? Então, se você está gostando, se você está curtindo, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, manda lá para os seus amigos, vamos conversar junto, vamos fazer um bate-papo e espero, né, mais uma vez que a gente possa ir amadurecendo a nossa fé a partir de cada um desses vídeos, de cada uma dessas conversas, que a gente possa experimentar com alegria o que Deus tem guardado para nós no coração dele. Então, irmãos, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.